A gente precisa ter o cuidado de estudar as Escrituras, não somente estudar, mas entender e compreender. Eu tenho falado sempre na igreja da qual sou pastor, ensinado a galera, dizendo, campeão, você tem que estudar a palavra de Deus, porque se você cruzar com determinadas pessoas, você vai tomar um sacode. Por exemplo, você encontrar testemunho de Jeová, as pessoas são treinadas, eles são excepcionais no discipulado, pega a Bíblia, que eles têm uma Bíblia deles, tradução Mundo Novo, uma tradução deles. Aí ele pega a Bíblia e tal, e a pessoa vai lá, ele vai conversar, ele vai fazer perguntas para você, que divide a espinha da medula. Ele vai aqui, e vai dar um sacode em você. Se você não conhecer a Bíblia, vai tomar uma surra. Nossa amiga Olivia Funskis-Konskowski, lá da Alemanha, ela mandou, um pedido, porque ela foi visitada por Testemunho de Jeová, sempre andam dois. Por que dois? Porque um geralmente é um discípulo avançado, um mestre, e o outro é um iniciante. Então, no treinamento que eles fazem, a pessoa, às vezes, ele responde e o outro está ali para poder segurar a barra e dar o ensinamento à pessoa. E aí, eles começam a fazer perguntas, tais como, onde é o reino de Deus? Ele fica onde? Aí as pessoas confundem, O que é o reino de Deus? Para alguns é a igreja, E Jesus, quando chegou e veio, disse assim, é chegado o reino de Deus, E aí gera uma confusão enorme. Então, dentro da teologia da Testemunho de Jeová, que eles são considerados, pelos evangélicos, uma seita. O que é uma seita? Seita é quando agride toda a coluna vertebral do cristianismo. Então, se a pessoa não acredita que na Trindade, como é o caso dos unicistas ou unitaristas, quando Jesus não é suficiente para a salvação, como existem alguns outros, E aí o Testemunho de Jeová, ele coloca e diminui a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um cara maneiro, mas Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Então a Bíblia que eles usam não é a Bíblia que você usa, seja ela da Sociedade Bíblica, a NVI ou qualquer outra dessas. Ele tem uma Bíblia da tradução deles. Então quando você chega, por exemplo, no texto de João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o verbo traduzido ali está com a letra minúscula, A gente sabe que o verbo, que significa ação na língua portuguesa, no grego é logos, Logos tem uma imensidão, não havia nada melhor para definir Deus do que logos. Essa palavra e da tradução que tem inúmeros significados valorosos que os leitores de João entendiam muito bem. A Testemunho de Jeová também, eles acreditam no sono da alma, que a pessoa quando morre, ela está dormindo, todas as pessoas estão dormindo. Eles acreditam também que no livro de Apocalipse, diz que só vão entrar 144 mil pessoas no céu. Eles acreditam literalmente que o céu será composto por 144 mil pessoas. Não vão entrar 150, 145, vão entrar 144 mil. Só para você entender, você deve ter ficado com a dúvida, o 144 é 12 vezes 12. Então o Apocalipse é um livro simbólico, então são 12 tribos de Israel e 12 discípulos que Jesus teve. 12 vezes 12, 144 mil, significa essa amplitude, Essa coisa infinita, vamos assim dizer. Então mostrando o antigo Israel e o novo Israel, Essa união que nós teremos no céu. Então 144 mil pessoas que vão entrar, e aí existem mais algumas peculiaridades na doutrina deles. Eles, por exemplo, eles são radicais, a gente vez por outra lê que eles também não aceitam transfusão de sangue é a vida, Eles não aceitam, quer dizer, o filho às vezes morre. Nós temos notícias que o governo, o Estado entrou na justiça contra os pais para poder salvar a vida do filho e fazer uma transfusão de sangue. Eles não aceitam transfusão de sangue e também eles não servem o exército, Essa separação política e Estado, eles não servem. Então eles têm até, quando o cara é testemunho de Jeová, ele recebe, tem um termo que usa aí para militar que não serve, sei lá o que é o cara desacreditado, tem um termo aí, não sou militar para poder dizer para você. Mas aí o que acontece? A lição que fica, Olívia, é que a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa cada vez mais se aperfeiçoar. E hoje em dia, galera, tem um negócio do Google, que você pega, bota lá, tem que ter cuidado das fontes que você vai pesquisar, porque existem fontes muito ruins, E aí você pegar e estar preparado para todo esse tipo de coisa. Sugestão, Olívia, é que você não precisa nem ficar batendo papo, assim, perdendo tempo. Você tem a sua crença, deles é diferente, respeita, muito obrigado, bater a sua porta, você dá um suco de laranja, um pão de queijo, ou dá um chucrute aí que você está na Alemanha, oferece pro cara e pronto, seja gentil, mas você não é obrigado a compactuar com a doutrina e teologia dele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Galera, já chegou a hora, está até passando a hora.
que a gente precisa se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Senão, você vai tomar um sacode de muita gente.